Semana passada eu trouxe uma mensagem que falava sobre deserto. E hoje eu quero não dar continuidade a ela, mas eu quero que nós entendamos aquilo que Deus quer para a nossa vida e como Deus ele quer que nós sejamos transformados e que nós entramos no nível de comportamento em que Ele deseja. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Números 14, nós vamos ler a partir do 7. Amém? E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde flui leite e mel e dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mesmo assim, a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Feche seus olhos só por mais um momento. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida. Peço que o Senhor derrame um espírito de sabedoria, de conhecimento, de discernimento nesse lugar. Que a Tua boa palavra, assim como a boa semente, cai num bom solo e produz bons frutos, que ela venha cair no nosso coração e produzir frutos de arrependimento, frutos de transformação. Nós repreendemos todo espírito contrário que tem se levantado contra a Tua igreja, contra o Teu povo, contra os Teus escolhidos, que tem tentado roubar aquilo que sai do Teu trono, aquilo que sai da Tua boca, Deus maravilhoso. E o Teu Santo Espírito tem total liberdade no nosso meio. Eu te peço, faz mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui todos nós conhecemos, todos nós sabemos dessa passagem. É Josué e Caleb falando ao povo da terra que eles espiaram. E eu tenho meditado esses dias. Muitas vezes nós estamos na terra prometida, nós estamos pisando na promessa que Deus disse ao nosso respeito, porém nós continuamos com uma mentalidade, nós continuamos com o nosso coração no deserto. Muitas vezes Deus já falou isso tudo que nós estamos vivendo, mas ainda assim a gente continua olhando no retrovisor. Tem um ditado que diz que Deus tirou o povo do Egito em uma noite, mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo. E às vezes nós estamos na terra prometida, nós estamos vivendo a promessa de Deus, mas ainda assim a nossa cabeça, o nosso coração está olhando ou para o deserto ou para o Egito. Porque não é só geograficamente diferente, é mentalmente, é emocionalmente diferente. As atitudes que nós tínhamos no Egito, elas são diferentes das atitudes que nós temos no deserto, e é diferente da postura que nós temos que ter na terra prometida. No deserto, o maná, ele aparecia todos os dias na tenda do encontro, na tenda de cada um. A pessoa acordava, abria a cortina, estava o maná lá. Então eles olhavam para o céu, eles olhavam para cima para esperar o milagre. Só que na terra prometida, a palavra fala que eles deveriam plantar para eles colherem. A palavra diz que eles deveriam se esforçar para eles comerem. E muitas vezes a gente está na terra prometida querendo viver todos os dias milagre, sendo que Deus falou: o milagre maior eu já te dei, agora é com você. Mas às vezes a gente está na promessa e a gente quer viver como escravo. A distância da terra prometida para o deserto é a distância da nossa mente para o nosso coração. Como você tem gerido as promessas que Deus deu para a sua vida? Nós precisamos mudar. Romanos 12 diz que nós temos que mudar o quê? As nossas vestes? Mudar a nossa fala? A palavra diz que nós devemos mudar a nossa mentalidade. Porque o nosso pensamento e o nosso comportamento na terra prometida, ela é totalmente diferente da que tem no deserto. No deserto a gente tinha uma mentalidade de sobreviver.
Não, eu preciso sobreviver, porque se eu ficar sozinho aqui, vão me matar. Se vier, eu preciso estar junto, porque senão vão me matar. Agora, na terra prometida, é para a gente lutar para herdar a herança, para a gente conseguir a herança. Às vezes você está pisando na promessa, com medo daquilo que tem ali. Deixa eu te falar, no deserto não tinha gigante. Na promessa que Deus tem para você, vai ter gigante. No deserto, ninguém precisava trabalhar para comer. Ninguém precisava plantar. Ninguém precisava se esforçar. Na terra prometida, sim. Na terra prometida, sim. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque no deserto a gente corria para sobreviver. A gente corria para não ser fulminado. Na terra prometida, não. Na terra prometida a gente precisa ter postura de guerreiro. A gente precisa lutar para viver aquela herança que Deus tem para nós. E Deus, ele ainda dá um alerta, ele fala assim: até quando vocês vão me desprezar? Até quando vocês vão ficar falando contra mim? Porque nós estamos na terra prometida reclamando de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que Deus prometeu para nós, mas nós estamos reclamando daquilo que Deus colocou. Porque às vezes a gente tem a mentalidade de gafanhoto. Porque se você ler Números 13, no final do Números 13, os outros espias, eles falam assim, ó, a terra é boa, o fruto é bom, é grande, só que lá tem o povo de Anak, que eram gigantes. E aos olhos dele, e aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos. Às vezes a gente tem mentalidade de gafanhoto. A gente fica olhando e fala, é muito difícil para mim, é muito complicado para mim, eles vão me devorar, eles vão me destruir. E Deus está falando, não. Josué e Caleb falou, se Deus falou, vai fazer o que a gente tem que fazer. Mudou o tamanho do povo de Deus? Mudou a estatura dos homens? Mudou o quê? O pensamento. Josué e Caleb pularam na frente, não, mas se o Senhor falou, nós vamos comer eles igual pão. Nós vamos comer ele igual pão, vamos lá, vamos para cima. Mas às vezes a gente gosta de se vitimizar. É muito difícil para mim. Como seria bom se Deus prometesse a terra prometida, sem gigante, sem guerra, sem luta, sem plantio, sem dedicação. Muda até a nossa alimentação na terra prometida. Porque no deserto eles comiam maná. Não lembro o endereço agora, mas fala assim, e eles comeram aquele dia, o último dia do maná, e depois eles comerão o que a terra produzir. Muda até a nossa alimentação, muda as nossas vestes, mas às vezes a gente está na terra prometida, a gente está vivendo aquilo que Deus prometeu, com saudade do Egito. Porque quando nós estamos na terra prometida, a gente começa a olhar para os gigantes, começa a olhar a dificuldade. Todo ser humano, ele tem memória seletiva. Todo ser humano, ele tem memória seletiva. Quando eles estavam para herdar a terra prometida, quando eles estavam no meio do deserto, qual foi o pensamento que eles tinham do Egito? Era graças a Deus que nós saímos do Egito? Qual era? Que saudade que nós temos do Egito. Que saudade que eu tenho da cebola, que saudade que eu tenho do pepino, que saudade que eu tenho. A memória seletiva fez com que eles lembrassem da comida, mas esquecessem da escravidão e da chibatada, da chicotada que eles recebiam. E às vezes a gente quer continuar apanhando para não ter que fazer força. Eu quero continuar sofrendo, porque quando eu estou sofrendo, aí todo mundo é coitadinho de mim, então eu não preciso mais me esforçar, porque eu sou um coitado mesmo. Quantas vezes nós fazemos isso? Quando o calo aperta, você fala assim, mas e se eu retroceder? E se eu parar de viver desse jeito? E se eu abrir mão disso aqui? Tem muitas coisas que nós não vivemos, porque nós recebemos a promessa e nós abrimos mão, porque na promessa nós tínhamos que nos dedicar para ela. Na terra prometida nós tínhamos que plantar, nós tínhamos que esperar do Senhor para que a terra produzisse. Porque muda também o processo de tudo. No deserto, o maná vinha na porta da tenda, tinha nuvem para proteger do sol, tinha coluna de fogo. Beleza, agora na terra prometida, eles tinham que plantar para comer.
Para eles se defenderem, eles tinham que levantar fortaleza, eles deveriam treinar o seu exército, eles deveriam se dedicar, muda a concepção de tudo. E às vezes a gente não quer se esforçar para viver aquilo, ou às vezes a gente está na terra prometida, está tudo aqui à sua disposição, mas você ainda fica olhando pelo retrovisor. Já falei aqui, o que é maior, o retrovisor ou o para-brisa? O que é mais importante? O retrovisor ou o para-brisa? Por quê? Porque é mais importante você olhar para frente do que você olhar para trás. E às vezes a gente gosta de olhar pelo retrovisor. Imagina você dirigir só olhando para o retrovisor. Hoje, graças a Deus, tem a câmera de ré. Continua sendo menor do que o para-brisa. É importante, é interessante, mas é mais importante você continuar olhando para frente. Vocês sabem que eu gosto de anotar, né? Que eu já me perco nas minhas anotações. No deserto tudo era reativo. Apareciam os ladrões, eles corriam. Aparecia dificuldade, eles se escondiam. Agora, na terra prometida, não é mais reativo. Não tem mais reatividade. Tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Por quê? O deserto não é terra de ninguém. Agora, a terra prometida é nossa por herança. No deserto, ninguém briga para ter o deserto. Vocês já viram? Briga para ver quem comanda o deserto do Saara. Ninguém vê essas brigas. Não existem essas guerras. Mas na terra prometida é herança. E você precisa proteger. O inimigo vem, você precisa se posicionar. Fala, não, aqui tem dono. No deserto eles corriam. Montavam suas tendas e fugiam. Aqueles que não fugiam morriam no caminho. Mas agora na terra prometida não é mais reativo, é responsável. Não, eu sou responsável por isso aqui. Deus te dá a promessa, mas sabe quem é responsável por manter a promessa na sua vida? Você. Eu vou dar um exemplo bem claro, bem clássico e bem palpável aqui. Os filhos. Quem te deu foi Deus, mas quem cuida? Quem educa? Deus entrega na sua mão. Não é deserto, é terra prometida. Está aqui, ó. A palavra fala que os filhos são herança do Senhor. Ele te deu, você cuida. O seu trabalho, suas finanças. Ai, pastor, as finanças também. A finança, Deus te dá o dinheiro, mas quem gera o seu dinheiro? Você. Quem administra o seu dinheiro? Você. Na terra prometida também era assim. Na terra prometida também era assim. O maná todo dia estava na porta da tenda. Agora na terra prometida nós vamos plantar, nós vamos colher. E agora eu vou armazenar, eu vou estocar o que é semente, o que é grão, o que eu posso comer até a próxima safra. No deserto a gente não tinha responsabilidade. O milagre vinha, lindo, maravilhoso. Agora na terra prometida você administra. Você administra. Você separa o que é pão. Você separa o que é semente, você separa o que é grão, você separa o que é primícia. Você administra o recurso que Deus colocou na sua mão. Você, responsabilidade. Às vezes a gente gosta de transferir. Não, mas Deus não me deu a providência. Deu, você que não soube administrar. E na terra prometida ensina princípio. Qual foi a primeira cidade que o povo invadiu? Que o povo conquistou? Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Vamos? Vem com Josué. Tenho certeza de chamar essas crianças que elas iam saber. A primeira cidade foi Jericó. E sabe qual foi a ordem de Deus, pastora Adai? Não pegue nada. Não vai pegar os despojos, não vai pegar nada. Sabe por quê? A primícia é do Senhor. Pode parecer loucura, mas Deus pediu a primícia. A primeira cidade que eles entraram, invadiram, ganharam, Deus falou, não pega nada. Por quê? Porque a primeira é do Senhor. Eles, beleza. Teve uns abençoados que pegaram, né? Os filhos de Acã. Mas ensina aqui, é princípio, terra prometida.
vai ter que gerar cumprimento de princípio. Muda a mentalidade. Lá no deserto não precisava fazer nada, só comer, não precisava nem guardar, porque comia, acabava e beleza. Agora ali não, princípio. Você guarda o primeiro para Deus, agora você vai para Ai. E Ai me ensina um outro princípio, um outro fundamento, uma outra ordem. Para entrar em Jericó eles oraram, para orar em Jericó eles jejuaram, para entrar em Jericó eles ouviram a voz de Deus, eles se posicionaram, eles cumpriram, foram obedientes. Para ir para Ai eles olharam e falaram assim, o exército deles é menor, nós vamos do jeito que está aqui mesmo. Não oraram, não perguntaram para Deus, não nada, não foram obedientes, não falaram, não conversaram com Deus, nós vamos na força do nosso braço. Foram para Ai, deu ruim. Deus ensinando o princípio. Não faça nada, mesmo na terra prometida, sem antes ouvir a voz de Deus. Porque no deserto a nuvem se movia, eles levantavam acampamento e eles iam atrás da nuvem. Agora na terra prometida eu oro e Deus me dá instrução. Eu oro e Deus me dá o direcionamento. Eu oro e Deus aponta para onde eu devo ir. Eu oro e Deus mostra o que eu tenho que fazer. Isso é terra prometida. Não é você fazer de qualquer jeito também porque eu estou na terra prometida, porque eu estou na promessa. Não! Eu vou orar para Deus falar para mim o que eu tenho que fazer. Eu vou orar até ouvir a voz de Deus. Será que você não está na terra prometida, deixando promessas e bênçãos escorrer entre os seus dedos, porque você ainda tem uma mentalidade de deserto? Ou você ainda tem uma mentalidade de Egito? Eu gosto quando Deus dá umas palavras assim, porque a gente começa a se olhar, a gente começa a olhar para o nosso comportamento, a gente começa a olhar para aquilo que a gente está vivendo. Será que eu não estou fazendo na força do meu braço? Será que eu não estou fazendo quebrando o princípio? Será que eu não estou fazendo do jeito que eu fazia no Egito? Será que eu não estou fazendo do jeito que eu fazia no deserto? Espera aí. Já estou encerrando, hoje vai ser bem rápido. Porque eu estava falando sobre o maná e sobre a semente. O maná você não guarda. O maná você não guardava. O maná que você guardava, ele apodrecia. Acordava no outro dia, ele estava podre, já não servia para aquele dia. Agora não, agora na terra prometida, Deus nos ensina a gerir recursos, gerir riquezas, gerir sementes. Vou falar um pouquinho sobre a nossa vida financeira. O seu dinheiro, o seu recurso. Será que você não tem achado que ele é maná dos céus? Você tem comido tudo? Achando que amanhã Deus vai mandar outro? E Deus está falando para você, seja organizado. Seja organizado. Separa o que é pão, separa o que é semente e separa o que é grão. Porque a palavra fala que Deus, ele dá pão a quem tem fome e semente ao que semeia. Se você tem mentalidade de deserto, você só vai querer o pão. Agora, se você tem mentalidade de terra prometida, você vai pedir semente. A nossa vida financeira, ela precisa tocar em três áreas. Primeiro, nós precisamos devolver o dízimo. Não vou nem entrar muito nesse assunto, porque eu sei que as pessoas já torcem o nariz. Nós precisamos devolver o dízimo. Tem que tocar na casa do Senhor. Segundo, nós temos que pagar as nossas contas. Gente, nós precisamos pagar a nossa... Já falaram isso para vocês? Que a gente precisa pagar a conta? Já? Você precisa pagar suas contas. Você precisa tocar na sua vida, tocar na sua casa. Você precisa comprar uma roupa bonitinha. Você vê que eu estou bonitinho? Pastor, aqui me abençoa. Fala aqui, amor. Comprei para você. Trouxe para você. Mas precisa. Porque às vezes, esse dia eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, cara, eu vejo que você investe nos seus filhos, você investe em você, mas às vezes você não investe na sua esposa. E às vezes é assim. Às vezes a gente investe no marido, investe nos filhos e não investe em nós.
Investe na esposa, investe na casa, investe no carro, mas não investe nos filhos. Tem que tocar no todo da sua vida. E precisa tocar em outras pessoas. Precisa tocar em outras pessoas. Nós precisamos ter obras de justiça. Órfãos, viúvas, estrangeiros. Tem uma série, acho que são 8 áreas que nós precisamos tocar. Pastor, por que você está falando isso? Porque é princípio. Quem tem mentalidade de terra prometida, cumpre esses princípios. São sementes que você está lançando. São sementes que você está lançando no reino dos céus. Falando sobre semente, já falei aqui, tem semente que sai do seu bolso, mas que nunca sai da sua vida. A gente sabe em quantas sementes tem dentro de um fruto, mas a gente nunca sabe quantos frutos tem dentro de uma semente. E às vezes a sua produção, porque quando fala-se de produção, a terra prometida era uma das melhores terras que nós já ouvimos falar. Porque falou, olha, os cachos de uvas são tão grandes que precisam ser carregados por 2 homens. Aí imagina, você está na terra prometida, Deus nunca te deu fruto na terra prometida, Deus te deu semente, e você está guardando. E aí você está contando a mesma história. Não, porque quando eu cheguei aqui me falaram que os frutos eram bons. Mas você nunca comeu? Não, por quê? Porque eu nunca plantei. Pode contar uma piada aqui, pastor? Pode. O cara chegou nessa chacrinha que tem. Tinha um senhor deitado, né? Esses folgados, assim. E aí o cara chegou e falou assim, quero comprar sua terra. Ele falou, beleza, vamos negociar. Ele falou, essa terra da soja? Ele falou, não. Ele olhou. Essa terra dá milho? Não. Essa terra dá sorgo? Não. Então tá, já que não produz os grãos, é fruta, dá laranja? Não. Banana? Não. Uva? Não. Então quer dizer que se eu plantar não vai nascer nada? Ele falou, não, se plantar é uma outra história, mas a terra não está dando nada não. E às vezes a gente tem isso, pode parecer engraçado, mas a gente tem isso. A gente tem uma mentalidade de sanguessuga, me dá. E a gente tem uma mentalidade de semear. Terra prometida é solo fértil. Você vai colher aquilo que você planta. Palavra nos garante. Não se deixe o homem enganar. Aquilo que você planta, você colhe. Quer ter proteção? Você vai ter que plantar proteção na terra prometida. Quer ter provisão? Você vai ter que lançar semente. Mas às vezes a gente tem uma mentalidade. No Egito, a gente trabalhava para comer. No deserto, vinha o maná na porta da tenda. Na terra prometida, a gente vai plantar. E sabe o que é interessante? No Egito, a comida era contada. No deserto, a comida era contada. Mas na terra prometida era abundância. Por que a gente continua com a mentalidade do deserto? Por que a gente continua com os velhos pensamentos? Por que a gente continua com os velhos posicionamentos? Abre essa sua cabeça e começa a receber algo novo da parte do Senhor, uma mentalidade nova, um pensamento novo, princípio que Deus queria que você cumprisse. Mas às vezes a gente é tão... Não, eu sei de todas as coisas. Mas às vezes a gente está aqui, querendo viver a terra prometida do jeito que eu quero. Terra prometida tem que ser o comportamento de quem é da terra prometida. Tem que ter a mentalidade de quem é da terra prometida. Tem que ter a atitude de quem é da terra prometida. Senão você vai continuar no deserto. E pior ainda, você vai querer voltar para o Egito. Mas está na hora de mudar o seu pensamento. Está na hora de você mudar o seu posicionamento. Começa a fazer coisas que às vezes você nunca fez. Começa a cumprir princípios que você sabe que tem que cumprir, mas você não cumpre. E sabe o que é mais interessante? O Espírito Santo convence o nosso coração. Ele queima no nosso coração. Quando a gente tem que cumprir o princípio, a gente não cumpre. Aí você olha, não sei se você já passou por isso. Você está conversando com uma pessoa que cumpre o princípio, ela está sendo abençoada, no seu coração você quer reclamar, o Espírito Santo fala, mas ela cumpre o princípio. Está vivendo porque cumpre o princípio. Mentalidade precisa ser mudada. Pastor, eu não concordo. Tem muitas coisas que eu falo que eu também não concordo. Não concordo, não se encorda, mas eu faço. E aí depois você vê o fruto. Você fala, valeu a pena.
Realmente eu preciso fazer isso. Realmente eu preciso mudar aqui. Realmente eu preciso ter essa atitude aqui. Realmente eu preciso ter esse comportamento aqui. Na Terra Prometida tem gigante, a gente vai ter que ir para cima. Na Terra Prometida nós vamos ter que lutar por ela. E é muito interessante porque a Terra Prometida, o deserto eles conquistaram por inteiro. Amém? Deus colocou eles lá e o deserto inteiro era deles. Agora na Terra Prometida não. Terra Prometida, a palavra foi falando que aos poucos eles foram entrando, tomando as cidades. Aos poucos eles foram tomando. Então é um dia de cada vez. É um dia de cada vez você cumprindo o princípio. É um dia de cada vez você se lançando na presença do Senhor. É um dia de cada vez você fazendo aquilo que Deus orienta você a fazer. O nosso problema pode parecer enorme, mas é aos poucos. Cada dia o seu mal, de glória em glória, de passo em passo. Quando eles entraram na Terra Prometida, eles não tomaram tudo de uma vez. Primeiro eles tomaram Jericó, depois eles tomaram Ai, e depois eles foram tomando as outras cidades. Foi de pouco em pouco, e a palavra fala que se eles tivessem entregue, se Deus tivesse entregue toda a Terra Prometida para eles no mesmo momento, eles não conseguiriam administrar. Então a promessa que você está queimando no coração aí para receber, ela é todo dia. Todo dia você vai alcançar um pouco, todo dia você com o seu posicionamento vai conseguir algo, todo dia você vai um pouquinho mais, todo dia você vai um pouquinho mais. Porque eu não quis continuar lendo ali, mas Deus deu uma palavra muito forte para quem quis retroceder. Sabe o que Deus falou? Pode ir embora, pode voltar. Se vocês quiserem ir, pode ir. Só que vocês vão morrer no deserto. Só que vocês vão ficar por lá, vai ter praga lá. Não retroceda. Deus te colocou na Terra Prometida, agora é com você. Ele está contigo, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar força, Ele vai te dar inteligência, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar semente, Ele vai te dar tudo que você precisa na Terra Prometida, porque Ele te colocou lá e Ele vai te sustentar lá, porque quem aponta, paga a conta. Se Ele apontou para Canaã, Ele vai te manter lá em Canaã. Se Ele apontou para essa promessa, Ele vai te manter nessa promessa. Só que você precisa voltar para Ele todos os dias. Só que você precisa escutar Ele todos os dias. Você precisa ser fiel nos princípios que Ele colocou na sua vida todos os dias. Porque não tem como a gente viver uma Canaã, uma terra prometida, com mentalidade de deserto e muito menos com mentalidade de Egito. Está na hora de virar uma chave na nossa vida. Está na hora de ter um posicionamento com o Senhor. Está na hora de realmente falar assim, não, o Senhor que me deu, então eu vou lutar por ela. Senhor, o Senhor me dá a estratégia, o Senhor me dá as armas, o Senhor me dá a semente, mas eu vou fazer. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Para de olhar no retrovisor, meu irmão. Começa a olhar para frente. Começa a olhar para frente. Nós acabamos de cantar aqui, ó. Nosso Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Ele abriu o caminho no deserto para quê? Só para você caminhar? Para você chegar na terra prometida. Você caminhou até aqui porque Deus ele tem uma terra prometida para você e Ele quer que você usufrua, quer que você coma o melhor dessa terra. Só que o melhor dessa terra vai vir de Deus, vai passar pela sua mão e depois você vai aproveitar. Depois você vai usufruir. Tem promessa que Deus nos deu por herança. E nós precisamos ganhar ela à força. Porque a palavra diz que o reino dos céus é tomado à força. Você não tem que dar pedrada em ninguém, tá, gente? Não tem que dar soco santo em ninguém. Mas você precisa lutar por aquilo que você quer. Os gigantes, eles vão se levantar todos os dias na minha e na sua vida. Todos os dias. Todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Mas se você tem uma palavra, não, esse aqui eu vou. Deus prometeu. Porque Deus usou um gigante para promover um pastor, não foi? Deus usou um gigante. E às vezes você está reclamando do gigante que está na sua vida e Deus fala, é a sua terra prometida, você vai ter que lutar por ela. Qual foi o resultado da batalha deles contra os gigantes? Eles perderam? Por que o seu medo está te parando? Se você tem uma palavra. Terra prometida para você, vai lá, toma ela. Deus colocou o povo no deserto, eles não precisaram lutar pelo deserto. Foi automático. Agora na terra prometida eles precisaram. Sabe essa unção que você quer? Sabe essa resposta que você quer? Sabe essa providência que você quer?
está na luta que às vezes você está com medo de batalhar. Está no medo, só que por isso que Deus te trouxe aqui nessa manhã, para você mudar a sua mentalidade. Porque se você muda o seu pensamento, você vai mudar o seu linguajar. Se você muda o seu linguajar, vai mudar seus hábitos, vai mudar a sua atitude. Vai mudar tudo. Por que Deus fala em Romanos, muda a sua mentalidade? Muda a sua mentalidade. Porque toda a nossa vitória, todo o nosso o posicionamento é mental. Antes dele ser prostrado, antes de ser de joelho, antes de ser qualquer... Se o nosso pensamento não estiver prostrado ao Senhor, não adianta nada a gente ficar ajoelhado, ficar deitado. Não vou entrar nesse debate agora, mas tem gente que fala que não pode orar de pé, só pode orar ajoelhado, só pode orar prostrado. Mas peraí. Tem pessoa que está ajoelhada orando, falando uma coisa, mas está pensando em outra. Mas a palavra nos diz, muda o seu pensamento. Terra prometida exige pensamento de terra prometida. Viver o tempo da promessa exige mentalidade de tempo de promessa. E para de olhar para trás. Deixando as coisas velhas para trás, eu avanço. Deixando as coisas velhas. Já passou o Egito, já passou o deserto. É tempo de viver a terra prometida. Amém? Você que gostou dessa mensagem, vou pedir para você exercitar os 3 Cs. Curte, comenta e compartilha com todos para edificar a vida deles.